Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV, o programa da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Nesse domingo de carnaval, fizemos uma edição especial dedicada às mulheres. Mas veja também nessa edição. Você pediu e Comunidade na TV mostra novamente a receita de casquinha de siri com trilha. Daqui a pouco, você vai ver aqui no Comunidade na TV. Eu cresci no meio de livros. Ah, como é simples reconhecer a sua dedicação, seu empenho, seu valor, a sua devoção, o seu poder. Não é de hoje que se acredita que o valor de uma sociedade está na força de suas mulheres. Mas a sociedade mudou e continua mudando de forma cada vez mais rápida e radical. As certezas de ontem se transformaram nas incertezas de hoje e nas inovações de amanhã. Para Eva, a primeira mulher foi dito para não tocar no fruto proibido. Assim nascia a primeira contestadora. Ela fez de um não um porquê não. O paraíso ficou para trás, mas no verdadeiro sentido da vida? Mencionar Eva é lembrar de tantas outras que vieram e viveram tempos depois. Em muitos povos, submissas, relegadas a um papel secundário, mas para nós judeus, elas sempre tiveram e exerceram uma influência extraordinária. Extraordinária a infinita capacidade de se reinventar, de mostrar novos caminhos, de enfrentar novas jornadas, por mais desafiantes e difíceis que fossem. E foi assim, junto aos nossos patriarcas, que Sara, Rebeca, Léia e Raquel, nossas matriarcas, trilharam o caminho de um povo em busca das suas raízes, da sua identidade. Tanto que a mais aceita definição do ser judeu é aquele que nasce do ventre de uma mãe judia. E como falar em identidade sem citar exemplos de lealdade, de princípios de mulheres judias que ajudaram a escrever a nossa história? Protagonistas de uma história sem fim, personagens mais ou menos devotas, mais ou menos nobres, Miriam, Débora, Ruth e Esther, surgiram e atuaram como líderes em momentos críticos da existência de nosso povo. Foram tantas essas mulheres guerreiras, símbolos da resistência, que escreveram seus nomes como heroínas no campo de batalha, como Hannah Senes, ou mulheres que lutaram com outras armas numa guerra diária contra a intolerância, o ódio e o preconceito. Não se pode esquecer de uma corajosa menina, Anne Frank, que enfrentou os nazistas com um pequeno diário. Tantas outras vieram depois, mas não se pode falar da força da mulher judia sem homenagear aquela que trabalhou pelo surgimento do Estado de Israel. Golda Meir, mulher, mãe e avó de uma jovem nação que se tornava independente e cercada por inimigos. Golda Meir foi uma das nossas pioneiras. Ela se antecipou a todos os movimentos feministas. Nesse contexto, vale ressaltar o papel dos movimentos femininos sionistas, Vitsu, Naamat Pioneiras e Emuná como parceiros na construção e desenvolvimento de Israel. O poder transformador da mulher pode, também, ser percebido em todos os projetos da nossa comunidade, na ajuda constante àqueles que necessitam. Mas não é só. Ao mesmo tempo que ela ilumina sua casa com as velas de Shabat, preserva também a tradição da Tzedakah, justiça social para os desiguais. Essa mulher responsável por natureza ainda tem tempo para se dedicar à educação dos filhos, dar apoio aos jovens e cuidar, sempre que necessário, dos mais velhos. Mulheres fortes, visionárias, desprendidas, síntese de razão e emoção, sensibilidade e lógica conquistaram seu espaço e hoje são advogadas, escritoras, jornalistas, engenheiras, políticas, juízas, cientistas, médicas, professoras, empresárias executivas que ainda lutam por seus direitos em meio às tarefas diárias, sem esquecer de ser mãe, dona de casa, esposa e mulher. Ah, como é difícil ser mulher nos dias de hoje. Imagine nossas antepassadas frequentando academias, salões, tuitando nas redes sociais, dividindo o seu tempo entre tantas ações e ainda dedicando um tempo para o trabalho voluntário, na liderança da nossa comunidade. Antes mesmo do Brasil eleger uma presidenta, a nossa comunidade, pela 5ª vez, confiou a uma mulher a liderança da Federação Israelita, um exemplo que já se tornou comum também em muitas das nossas instituições judaicas. Afinal, como disse certa vez um poeta, ser mulher é viver 1000 vezes em apenas uma vida. É lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora.
É estar antes do ontem e depois do amanhã. É desconhecer a palavra, recompensa, apesar dos seus atos. Nesta terça, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A data é em homenagem a 130 operárias mortas em uma greve no ano de 1857, após reivindicarem melhores condições de trabalho. O dia 8 de março é um dia em que todas as mulheres são reconhecidas por suas conquistas, sem levar em conta as divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. É uma ocasião para olhar para trás, para o passado de lutas e conquistas, e mais importante, para o futuro, em frente, para o potencial inexplorado e oportunidade que aguarda as futuras gerações de mulheres. Muito já foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. O 25 de Adar é o aniversário da Rebbetzin Chaya Moshka, a esposa do Rebbe. Ela era muito recatada e por isso todos os dias fazia o seu passeio matinal num parque bem afastado. O itinerário era sempre o mesmo. Num dia, o motorista errou de caminho e ela pediu para que ele voltasse a fazer o mesmo caminho novamente. E aí ela viu a seguinte cena, uma família toda fora de sua casa, e ela mandou o motorista perguntar o que estava acontecendo. O motorista voltou e disse, é uma família judia que está sendo despejada, pois não tem o dinheiro para pagar o aluguel da casa. A Rebbetzin imediatamente tirou um cheque e colocou a quantia certa, e ela só foi embora quando ela reparou que as coisas estavam voltando para o apartamento. E antes que a família pudesse saber de onde esse dinheiro surgiu, a Rebbetzin já não estava mais. Daqui aprendemos que tudo o que acontece na nossa vida não é por um acaso. E com certeza a Rebbetzin sabia que se o itinerário mudou, era para que ela viesse aprender alguma coisa ou poder cumprir uma nova mitzvah. Moacir Jaime Scliar, sétimo ocupante da cadeira número 31, eleito em 2003 para a Academia Brasileira de Letras. Em 1943, começou os estudos na Escola de Educação e Cultura, também conhecida como Colégio Yiddish. Formou-se em medicina e exerceu a profissão junto ao Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência. Seu primeiro livro foi publicado somente em 1962, Histórias de Médica em Formação, contos baseados em sua experiência como estudante de medicina. Em 68, publicou O Carnaval dos Animais, contos que Scliar considerava de fato sua primeira obra. O autor escreveu 74 livros em vários gêneros, romance, conto, ensaio, crônica, ficção, infanto-juvenil e suas obras traduzidas para diversos idiomas. Era o brasileiro Moacir Scliar despontando para o mundo. Uma vez o escritor gaúcho Luiz Antônio de Assis afirmou: cada leitor da obra do Scliar tem seu gênero preferido, mas todos reconhecem nele, acima de tudo, seja na ficção, no ensaio ou na crônica, um estilo altamente humanista, que o torna dono de valores universais. A ABL, ao aceitá-lo como imortal, fez justiça não só ao Rio Grande do Sul, mas também ao grande escritor que ele é, capaz de introduzir na literatura brasileira a contribuição que outros escritores de origem judaica deram à literatura mundial. Scliar ganhou 3 vezes o Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios da literatura brasileira, a mais recente em 2009 com o romance Manual da Paixão Solitária. A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro se solidariza com a família. Que sua alma faça parte da corrente da vida eterna. Acompanhe agora uma entrevista concedida a Saraiva Conteúdo do autor Moacir Scliar, Zichronot Levrahá. Eu cresci no meio de livros, isso em função exatamente do fato de ter tido uma mãe que, apesar de imigrante, era uma mulher extremamente culta, que cursou a escola, era professora e era uma grande leitora, né? E deu para o filho dela o nome de um personagem do José de Alencar. Quer dizer, eu já cresci com esse recado de que era para ler e, se possível, escrever. Apenas
alfabetizado, eu já estava escrevendo historinhas. Aventuras ocorridas no colégio, a ida para a praia, que era para nós lá de Porto Alegre uma aventura, histórias às vezes imaginárias, né? Então, digamos assim, em termos de gênero, seriam crônicas e contos. Esse grupo humano legou para a humanidade basicamente um texto, que é o Antigo Testamento. E a partir daí nasce uma tradição de veneração pela palavra escrita, né, que condicionou assim, os rumos do judaísmo e explica por que tantos membros da comunidade judaica, né, escreveram. Inclusive o número de vencedores do Prêmio Nobel é muito grande, né? No Brasil, as pessoas de origem judaica frequentemente eram imigrantes, né? Meus pais vinham da Rússia, né? Então eles tinham essa experiência da imigração, que é uma experiência importante porque o imigrante é uma pessoa que olha a realidade brasileira de outra maneira. Ele vê coisas que as pessoas que nasceram aqui, que se criaram aqui, muitas vezes não percebem, né? Então esse olhar original do imigrante, para um ficcionista, ele é muito interessante. Quando meus pais ou meus irmãos ficavam doentes, eu entrava em pânico. E essa sensação desconfortável e angustiante me levou a ler sobre medicina, a conversar com médicos, né? Nasceu daí um fascínio pela doença e pelo corpo humano que acabou me levando à medicina, né? Eu comecei trabalhando, primeiro como clínico, né? E trabalhava no hospital de tuberculose. Como a tuberculose é um problema de saúde pública, então trabalhei toda a minha vida em saúde pública, em vários lugares. E nos últimos anos eu me tornei professor da Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Ensinava saúde pública, era uma coisa que eu fazia com muito prazer, mas agora a maior parte da minha atividade se direciona para a literatura. É uma interface fértil, né? São duas atividades que têm em comum o interesse pela condição humana. A experiência médica dá muito para a atividade literária e a atividade literária desenvolve uma sensibilidade, né, que a medicina tende a perder por causa do seu aspecto tecnológico, né? Acho que essa situação foi muito bem resumida num médico escritor famoso que foi Anton Chekhov, né, que dizia o seguinte: a medicina é minha esposa, a literatura é minha amante, né? Mas eu dou um jeito de satisfazer as duas, né? Começar pela própria Bíblia, né? Me fascina na Bíblia a capacidade que tem esses autores anônimos de narrar uma história com um poder máximo de síntese, né? E ao mesmo tempo assim retratando, né, os grandes dramas da condição humana. E vários escritores, né, desde aqueles que escreveram em língua Yiddish, que hoje é um idioma praticamente extinto, né, mas que é literariamente belíssimo, né, até escritores como um Philip Roth, um Saul Bellow, um Bernard Malamud, né, Isaac Babel, e aqui no Brasil uma escritora como a Clarice Lispector, né? Porque é uma coisa curiosa, embora a Clarice não aborde temática judaica, mas o judaísmo está nas entrelinhas dos textos dela. Como eu não moro no Rio de Janeiro, né, eu só vou assim nas reuniões e naquelas que eu posso, evidentemente, né? Mas eu entrar na academia, eu passo pela estátua do Machado de Assis, né? E só isso. Lá está ele sentado, né, com aquele olhar severo, né? Como quem está dizendo, a gente trata de escrever bem, né? Porque eu estou aqui cuidando, né? Mas realmente, assim, a academia é uma instituição, em primeiro lugar, muito antiga no Brasil, que é um país novo, né? Tem mais de 110 anos, né? Passaram grandes nomes pela academia, né? Agora, é claro, né, tem aqueles aspectos assim, que a gente sabe, aquelas tradições da academia, né, moldadas muito na academia francesa, né,
o fardão, essas coisas todas, assim, que fazem parte de um sistema ritualístico, né? Que tem pouco a ver com literatura. E também tem as vinculações extraliterárias da academia, né, que as pessoas criticam muitas vezes com razão. Eu diria que a academia retrata o Brasil, né? Naquilo que o Brasil tem de grandioso e naquilo que ele tem de menos grandioso. Depois dos comerciais, a receita de casquinha de siri com trilha com Gilda Zucchini. Vamos agora finalmente aprender a casquinha de siri versão kasher com trilha com a nossa querida Gilda. Gilda, a partir de que momento você resolveu adaptar essa versão da culinária? Eu não era kasher, eu não tinha nem noção do que era comer kasher, né? E eu, há 12 anos atrás, eu comecei a me reaproximar da religião e me tornei kasher. Então eu quis trazer para as leis da kashrut as coisas que eu estava acostumada a comer. E provo que tudo é possível de substituição. Então vamos aos ingredientes? Então vamos. Aqui tem 1 kg de trilha, meio quilo de tomate sem pele e sem semente, meio quilo de cebola, uma garrafinha de leite de coco, e essa marca de leite de coco aqui é kasher. Pimenta do reino, pimenta dedo de moça sem semente e sem pele para quem gosta, sal e uma xícara de coentro. E aqui 6 batatas cozidas sem pele amassadas. Então vamos ao preparo. Vamos lá. Esqueci de falar nos ingredientes que a gente bota um azeite, né, para refogar. Mas é uma coisa básica, né? É. Sempre usa. 2 colheres de sopa de azeite. Aí vamos botar o meio quilo de cebola. Bota um pouquinho de sal, que é para a cebola não queimar, para a cebola ficar transparente. Vamos acrescentar o tomate. E aí, quando isso aqui estiver tudo refogadinho, a gente vai colocar a trilha. Vai cozinhando essa trilha até ela desmanchar. Então, aí a gente vai refogar a trilha e vai com a colher desmanchando a trilha até que ela vai chegar nesse ponto. Quando ela estiver assim, refogadinha, desmanchadinha, a gente vai colocar o leite de coco, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de pimenta dedo de moça sem semente picadinha, também opcional. E coloca o coentro. Quanto tempo cozinha? Isso aqui é só o tempo da trilha desmanchando mesmo, dá mais ou menos uns 15 minutos, por aí. Agora, essa massa estando pronta, a gente vai pegar o purê de batata. Eu gosto muito de fazer esses ramequins individuais, que vai ser realmente a casquinha, mas pode fazer num pirex também. E aí vai forrar com purê de batata, também gosto de botar um pouquinho de leite de coco nesse purê de batata. Vai pegar essa batata espremida, vai forrar aqui como se fosse um empadão, né? E aí eu venho aqui e vou colocar essa mistura aqui dentro. E isso vai ao forno mais ou menos uns 20 minutos, que é o tempo disso aqui ficar douradinho. Aqui já tem umas pontas para vocês verem. Essa aqui, no caso, eu tinha posto até um pouquinho de farinha de fubá em cima para parecer o gratinado do parmesão. Vamos experimentar? Vamos embora. Você sabe que é muito fácil? Até eu aprendi a fazer. É fácil. Rapidinho. Eu quero ver se você vai achar que tem que não é a casquinha original. Perfeito. Bom? Parabéns por essa adaptação que você faz tão bem. Queremos voltar muitas vezes aqui. É um prazer. Para você dar receitas novas pra gente. Olha, É um tá prazer. realmente sensacional. Que bom, que bom.
Museu Judaico convida todos para a mesa redonda com os escritores Ronaldo Vrobel e Adriana Harmoni no dia 15 de março às 7 da noite, na sede do Museu Judaico. Também no dia 15, a partir das 8 da noite, o Salão do Clube Israelita Brasileiro recebe o escritor Hertz Uderman, que está lançando o livro Os Judeus no Desenvolvimento Brasileiro. Participe! No próximo dia 21 de março, a Federação Israelita vai prestar uma homenagem ao governador da Bahia, Jacques Wagner, com a participação das escolas judaicas e dos movimentos juvenis. Esta homenagem é um reconhecimento à trajetória política do governador Jacques Wagner e as contribuições relevantes ao desenvolvimento do país. A homenagem será no Instituto de Tecnologia Hort, onde o governador fará uma palestra tendo como tema central o futuro do Brasil e as oportunidades que se apresentam para a juventude. Estarão presentes as lideranças da nossa comunidade e convidamos toda a juventude a vir a essa apresentação. Nós, da comunidade judaica, somos muito orgulhosos da trajetória do governador Jacques Wagner. No dia 26 de março, às 9h30 da noite, a Hebraica realiza uma grande festa Túnel do Tempo, com o revival das discotecas da Hebraica e do Clube Gino de Teresópolis. O convite custa R$30. Venha dançar e se divertir na festa Túnel do Tempo. A edição de fevereiro do Jornal Aleph traz o discurso feito pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, durante a cerimônia do Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, realizada no Palácio do Itamaraty, além da cobertura completa do evento beneficente em prol das vítimas da tragédia da região serrana. Receba gratuitamente o Jornal Aleph acessando www.jornalalef.com.br. A Conib, a Fierj, o Beit Lubavitch e o Consulado de Israel no Rio de Janeiro convidam toda a comunidade para a homenagem ao ministro Luiz Fux no dia 3 de abril, às 6 da tarde, na Sinagoga do Beit Lubavitch, no Leblon. Participe! Preparem-se para o maior festival de música da comunidade judaica na Hebraica. Monte sua banda, grave um vídeo e envie para a Hebraica. Uma comissão fará uma pré-seleção. Torça para entrar na grande festa da música judaica. Agora você pode acompanhar semanalmente o que acontece de mais importante no judaísmo brasileiro e internacional através do Notícias da Rua Judaica pela internet. Acesse agora o site www.ruajudaica.com e inscreva-se gratuitamente para receber toda semana um informativo em seu computador. A Rua Judaica é o maior cadastro do Brasil, com correspondentes em 4 continentes e leitores em mais de 20 países. Acesse www.ruajudaica.com. Direção-geral Osias Wurman. Se você precisa de dinheiro para começar seu pequeno negócio ou até mesmo saldar uma dívida, não perca tempo e entre em contato com o projeto Guemar Lar da Esperança pelo telefone 9510-2627 ou acesse o site www.guemarrio.org. O Nosso Jornal Rio é editado semanalmente em sua versão digital. Em Nosso Jornal Rio, você encontra assuntos culturais e entrevistas exclusivas. Receba Nosso Jornal Rio gratuitamente enviando e-mail para nossojornalrio@yahoo.com.br. Shiva, Laila Valea.
E o Comunidade na TV fica por aqui. Não perca na próxima semana mais uma matéria especial sobre educação judaica. Nós vamos mostrar o Colégio TTH Bar-Ilan. E você sabe, Comunidade na TV todos os domingos aqui na rede CNT. Shalom!